Professor, Oi. o vídeo que o senhor vai passar vai ser em inglês, né? Da minha. Olha, Não, né? Que no começo eu ouvi um negócio de inglês aí. pode ser a Aí, TV aqui. Quando vai abrir o aplicativo, porque quando vai abrir o aplicativo, ele diz uma frasezinha. Arará, não sei o que, recorde, não sei o que. Não é isso? Bom, no livro, quem está acompanhando aí pelo livro, a gente está no assunto, deixa eu ver aqui, dos vulcões, dos terremotos e placas tectônicas, né? Que é da página 59, né? Então, na semana passada nós começamos esse conteúdo da página 59 e a gente vai concluir ele hoje. Deixa eu aumentar aqui, deixar mais legal, né? Esse conteúdo da página 59, que diz respeito a três coisas que acontecem no nosso planeta, né? Já que a gente está estudando a parte física da litosfera, né? Os movimentos e de formação do relevo, né? Como o relevo do planeta foi formado, tentando entender, né? A principal O principal agente natural causador é esse da imagem aí, né? As células de convecção magmática. Eu comecei a falar sobre eles na semana passada, né? Que é a forma que o núcleo aquece o material que está sobre ele, do manto, fazendo com que o manto entre em reação e, através da pressão e temperatura, né, e calor que vem do núcleo, ele começa a querer aflorar a superfície, né? E quando ele aflora a superfície, três coisas principais elas vão ocorrer, né? Primeiro, os vulcões, né? Quando esse material ele chega à superfície, então os vulcões eles vão aparecer, né? Deixa eu ver se eu dou sequência aqui. Né? Os vulcões, depois, as placas tectônicas elas começam a sofrer essa interação, ok? Elas vão sofrer essa força que vem lá de baixo, né? Com essa outra com essa força de calor, né, fazendo com que elas se separem, ou se juntem, né, empurram uma para o lado para o outro, fazendo com que elas comecem a se distanciar, se movimentar, tendo essa configuração como era no passado, né, os continentes eram todos juntos, e devido a essa pressão e temperatura e calor que vem lá do interior do planeta, né, esse aquecimento, como se fosse um sol em miniatura que tem no núcleo do nosso planeta, fazendo com que essas placas se separem, ok? E o outro é os terremotos, né? Aí, deixa eu ver se vocês conseguem ver isso aí. Deixa eu botar aqui para o Google Meet. Vou tentar passar a imagem. Para mim aparece assim. Quero ver, porque isso aqui é tipo um videozinho, né? É tipo um GIF. Pronto, para mim está se mexendo, né? Acho que para vocês conseguem ver que essas placas elas estão mudando de lugar, ou é só no meu computador que consegue ver? Dá para ver, professor? Dá para ver que elas estão se mexendo? Sim. Pronto. Isso aí é evolução, Lavínia. Isso aí é a evolução dos continentes ao longo de 500 milhões de anos do nosso planeta. Ok? Então, praticamente entre 500 e 600 milhões de anos atrás, os continentes eles eram assim, todos juntos, formando um único grande continente que era chamado de Pangeia. Com o passar dos anos, eles foram se fraturando devido àquela força que o núcleo, daquela outra imagem que eu mostrei, né? Vão se separando, se fraturando, foram se quebrando, as placas tectônicas foram se afastando uma das outras, e tem a atual configuração que nós temos hoje, como tem aí na imagem aí. Essa imagem ela é retrocedendo ao passado, né? Temos a imagem como é hoje, como era no passado. Então, os continentes eles eram todos juntos, todos agrupados. Inclusive, os animais que estavam no continente, eles poderiam atravessar para outro continente com muita facilidade, né? Por isso que alguns animais são parecidos. Pronto.
A onça brasileira é muito parecido com o jaguar, a pantera negra africana, né? A onça que nós temos no Cerrado, na Amazônia, aqui no Brasil, né? Ela é muito parecida, né? Aliás, é o mesmo animal, não é nem parecido, ela é o mesmo animal, só que vai mudar a cor do pelo, né? A cor dela, né? A onça pintada, ela é diferente, ela é amarela com as pintas pretas, né? E a pantera negra, ela é toda preta. Então, é uma variação do mesmo animal, ok? É como se fosse raças de cachorro, né? Tudo é cachorro, só que vai mudar o tamanho, a cor do pelo e por aí vai, né? Mas é o mesmo animal. Alguns outros animais também acontece isso, né? Como os répteis africanos e brasileiros, né? Insetos. Isso porque no passado eles conseguiam atravessar de um continente para outro com muita facilidade, né? Mas em alguns lugares do mundo que estavam, por exemplo, submersos, né, como o caso da parte sul aí, onde está a Austrália e o Polo Sul, eles estavam embaixo d'água, nesse período onde os continentes estavam todos juntos, ok? Então, como eles estavam debaixo d'água, não tinham espécies terrestres. Então, a Austrália, quando começou a se submergir, sair debaixo do oceano, para a superfície, já era uma ilha. E as espécies que lá se desenvolveram são endêmicas. Por isso que algumas espécies que nasceram e vivem lá até hoje, espécies naturais de animais, elas não existem em outros lugares. Por exemplo, o canguru só existe na Austrália, o urso koala só existe na Austrália, né? Alguns outros animais também, eles são endêmicos, eles só existem naquela região, porque eles não tiveram contato com outros continentes ao passar dos anos, né? Você pode observar também que no norte, a América do Norte e a Europa formavam todos um continente, né, ligados. Então é comum você encontrar, por exemplo, ursos polares no norte do Canadá e também há muitos, muitos quilômetros depois no norte da Rússia, né? Ou no norte da Noruega, né? da Escandinávia. Então porque no passado os animais eles conseguiam cruzar de um continente para outro com muita facilidade. Deixa eu avançar aqui. Agora vamos ver essa teoria das placas tectônicas, né? Vocês conseguem ver aí, pessoal, que as placas, os tipos de placas, onde tem teoria das placas tectônicas, dá para ver, né? Bom, basicamente, essa teoria das placas tectônicas diz que as placas, elas foram formadas e elas existem através de três movimentos, né? Movimentos que podem juntar elas, aproximar, né? Ou elas podem colidir. Elas podem colidir uma por cima da outra, uma por baixo da outra, formando, dando forma ao relevo que está sobre ela, né? Então, a placa é como se fosse uma estrutura, né, por baixo da Terra, em cima da Terra, vou pegar aqui uma folha de papel, né? Então, as placas, elas meio que vão estar por baixo da Terra, da camada de terra, no caso aí a folha, né? Então, elas tanto podem se separar, né? A câmera não está focalizando muito bem, mas aqui, ó. Tanto elas podem se separar, né? Ou elas podem colidir, e a terra que está em cima das placas, né? Ela vai sofrer abalos, né? Esses abalos que ocorrem são os terremotos. Então, quando ocorre um terremoto, geralmente é porque embaixo da terra essas placas elas estão tendo algum movimento, né? Aí, basicamente, são três movimentos. O movimento convergente, como tem aí na imagenzinha, na animação, e as placas, elas, como eu posso dizer, colidem, né? Elas convergem uma para o encontro da outra, né? Divergente é quando elas estão se separando. Então, quando a placa está se separando, todo o material que está em cima dela, ela vai,
né, cedendo, né, a Terra vai cedendo. Então, por isso que existem lugares, a Terra não é plana, né, porque a placa tectônica lá embaixo, ela dá uma forma diferenciada. É como se você jogasse um lençol sobre um monte de cadernos em cima de uma cama, né? Dos cadernos vão ser as placas tectônicas e o lençol a camada de terra, no caso os continentes onde estamos, né? A chamada plataforma continental. Aí o que acontece? Vai ter lugares bem altos, vai ter lugares mais baixos, vai ter lugar que vai estar rebaixando devido à placa ser divergente e aquele solo ele está cedendo, né? Como no caso do divergente aí, estão se separando, o solo que está em cima está cedendo, e quando elas colidem, né, uma vai estar sobre a outra, né, ou uma por baixo da outra, soerguendo, né, levantando aquele lugar, fazendo com que tudo que esteja em cima se aumente a sua altitude, ok? E também elas podem ser transformantes, né, que quando elas estão assim deslizando, uma ao lado da outra, deixa eu ver aqui a câmera, uma ao lado da outra, elas estão deslizando, passando uma ao lado da outra. E também vai formar como eu posso dizer, vai existir algumas formações de relevo que existem graças a esse tipo de colisão das placas, ok? Então, basicamente, quais são as placas que existem, né? Deixa eu... Certo. Porque para passar lá, eu tenho que abrir o PowerPoint, passar o slide, para depois voltar para cá, para ver como vocês estão vendo. Então, basicamente, nós temos essas placas tectônicas na litosfera, né, na geosfera, na litosfera, no relevo, formadores do relevo no mundo, né, no planeta. Então, cada linha preta dessa aí é o encontro de uma placa, na realidade, é o limite de uma placa tectônica, né? Sobre as placas tectônicas vão estar os continentes, que é essa parte branca, onde estão os países. Então, como eu falei, em cima você vai ter os continentes, né? Abaixo dos continentes você vai ter as grandes placas. Muitas vezes a placa ela passa, como é uma grande porção de rocha dura, né? Uma grande prancha, ela vai passar por baixo de um continente, até chegando por baixo de outro, então ela pode até ligar dois continentes, né? Então, o continente vai estar em cima e as placas vão estar embaixo, né? Dispostas sobre ele, né? E elas ligam um continente a outro. E quando elas se movimentam, catástrofes acontecem, né? Elas nunca param de movimentar, na realidade. Elas se movimentam todo o tempo. Mas é um movimento tão lento que nós não conseguimos sentir, ok? Então, elas estão se juntando, estão se separando, umas estão passando por cima da outra, outras estão passando por baixo da outra, de uma forma tão lenta que a gente não consegue sentir esse movimento. E com o passar de milhares e milhares de anos, né, essas placas elas vão se distanciando, vão formando novos lugares. Por isso que há milhões de anos atrás, o planeta ele era desse jeito, né? Ele tinha essa forma. Então, tinha essa forma, né? Então, aí você tem uma foto aí de 200 milhões de anos atrás, né? A primeira de 500 milhões de anos atrás, né? Quando todos estavam juntos. Aí, no período Triássico, há 200 milhões de anos atrás, né? Já convivendo na época dos dinossauros. Aí, depois você tem o período Jurássico, né? Essa terceira foto, né? No caso, a de cima, a segunda de cima, deixa eu ver se consegue. Se vocês conseguem ver, né? Não conseguem ver meu mouse marcando. Apesar que tem uma ferramenta aqui que é lousa interativa, que eu nunca aprendi a utilizar, né? Que aí eu poderia marcar. Mas aí onde eu tenho South África, South América, que é América do Sul e África, essa terceira imagem, né? Aí ela está em torno de 100 milhões de anos atrás, o período Jurássico, que foi até 65 a 100 milhões de anos atrás, que foi o período mesmo do auge dos dinossauros, né? E os continentes estavam se separando, né? E isso agravou, né? Essa separação agravou a extinção deles. E a última foto, essa de baixo aí, colorida, que é aquela que eu aumentei há pouco tempo, é a foto mais atual da constituição das placas tectônicas dos continentes que nós temos hoje. É assim que o planeta está hoje, né?
Então, nós enxergamos o mapa mundi, mas abaixo do solo, abaixo do relevo, abaixo da água do oceano e do mar, nós temos as placas tectônicas, né? Bem baixo, bem abaixo. Aqui, pessoal, essas duas imagens é o resultado de quando duas placas se encontram ou se separam, né? Nessa primeira aí, essa imagem aí que tem essas montanhas, são o encontro de duas placas tectônicas, né? Elas estão convergindo, né? Deixa eu pegar aqui os planetas, né? Então, uma placa vem de um lado, a outra placa vem do outro, elas conseguem colidir, elas colidem, né? Elas estão colidindo e como uma não pode passar por dentro da outra, elas vão empurrando para cima, né? Vai empurrando para cima e a terra que está em cima delas vai subindo também, dando origem às montanhas. Então, a placa vem, a outra vem, elas colidem e está tendo um soerguimento, né? É uma formação convergente, empurrando tudo que está em cima delas para cima, cada vez mais, formando essas montanhas, essa cadeia de montanhas aí com esses picos finos, né? Eles são formados graças a esse encontro nas placas tectônicas. Esse é o resultado da natureza que a gente consegue ver quando as placas estão se juntando, né? Então, aí você tem o encontro de duas placas tectônicas que formam essas montanhas. E o contrário, divergente, quando elas estão, né, juntas, mas aos poucos elas estão se separando uma da outra, né? E como elas estão se separando, né, elas estão se abrindo assim, né, e uma fenda vai passando, né, vai formando quando há essa separação. Então, nessa segunda imagem aí ao lado, nós dá para ver a falha de Santo Andrés, né, que é quando duas placas tectônicas, né, aí você tem a placa norte-americana e tem a placa do Pacífico. Então, essas duas placas, que num passado antigo, elas estavam assim, bem convergentes, no passado de milhares e milhares de anos, elas foram se separando, estão se separando cada vez mais, né, elas se separam metros, né, parece que é 2 metros, se não me engano, 2 metros por ano, ou 2 metros. Tem delas que se separam até 2 metros por ano. Então, parece um número pequeno, mas com o passar de milhares e milhares de anos, toda essa placa do Pacífico ela vai estar em outro lugar totalmente diferente, né? Então, você vai ter uma formação vai formando um vale, né? Vai cavando um buraco entre as duas, né? Vai separando uma da outra, fazendo com que uma nova, como eu posso dizer, um novo relevo seja formado ali, naquela região. Deixa eu abrir aqui no slide. Aqui. Aqui está aparecendo umas coisas desse computador estranho. Pronto, agora voltou. Ficou tudo preto, aí voltou. O terceiro, né, depois da placa tectônica e depois dos terremotos, é os vulcões, né? Então, quando essas placas elas se juntam, se separam, como eu falei, aquele material que está lá embaixo, aquecido pelo núcleo do planeta, né, o magma, a lava, aí como vocês veem na televisão, aqueles vulcões bonitos, né, que a gente vê nos desenhos, nas séries, nos filmes, que passa muito em TV, vulcão, que é um fenômeno natural que a gente enquanto ser humano, enquanto humanidade, a gente teme bastante, porque no passado eles eram muito imprevisíveis, e quando aparecia um vulcão em um lugar, em uma ilha no planeta, fatalmente toda a vida ali ao redor dele é extinta, né? Nada sobrevive a um vulcão, né? Apenas bactérias. Então, quando um vulcão sai na natureza, né, é um sinal que uma grande pressão e temperatura abaixo dele está acontecendo. E a explosão de um vulcão é uma coisa magnífica, né? Quem já assistiu aquele filme Pompeia, né, que tem a explosão do Vesúvio na Itália, né, quem assistiu aquele filme, é um filme interessante para a gente assistir, né?
É o que eu estava pensando, já que a gente está trabalhando no relevo, a formação do relevo, os solos, vulcões, assistir esse filme, porque ele trata é, exatamente da explosão de um vulcão. Lógico que é um filme de ficção e tem uma questão política que está acontecendo ali na ilha, né, uma disputa, e eu não vou dar spoiler não, né, se for assistir o filme a gente comenta, né. Então o vulcão, quando ele sai na natureza, tudo que está ao redor dele não suporta, né? Ele joga muito material, muitos gases venenosos, matando tudo que está ao redor dele. E o planeta ele tem vários vulcões ativos, né? Que é o vídeo que eu vou já mostrar para vocês. Tem vários vulcões ativos no planeta hoje, e esses vulcões, eles servem como lugares de visitação, de estudo, né? Para que os estudiosos, os geólogos, que são as pessoas que estudam o solo, eles vão lá para ver o que é que o vulcão, o comportamento do vulcão, e também monitorar a questão de segurança, para saber se é seguro habitar por ali naquela região, né? Mas o vulcão, geralmente, ele joga muitos gases tóxicos, né? A lava e as cinzas, né? Cinzas que são também ácidas, que são tóxicas para o ser humano. Vou fechar isso aqui, que está toda hora. Isso aqui, imagem dos vulcões, para a gente ter uma ideia. Né? A imagem desse vulcão aí, né? Lá embaixo, né? Dá para ver uma cidade bem iluminada, esse vulcão é no Havaí, e quando ele é ativo, esse vulcão do Havaí, ele é ativo, ele é sempre ativo, ok? Há muitos anos que ele está ativo, então sempre ele tem umas pequenas erupções, né? O Havaí é um conjunto de ilhas, né? Pequenas ilhas no Pacífico, que é um território que pertence aos Estados Unidos, e quando os vulcões, né, tem mais de um no Havaí, né, eles entram em erupção, eles jogam eles produzem essa imagem muito bonita, jogando a lava para todos os lados, né, ao redor dele, dando origem a novas formas de relevo. Né? O calor, a pressão e a temperatura que vem lá de baixo é belíssimo o vulcão. Né? Professor, no Sol também tem vulcão, né? Tem, sim. Em Marte tinha vulcões no passado, né? E alguns planetas do sistema solar, algumas luas do nosso sistema solar também tem vulcões. Tem vulcão só na Terra, não. Os vulcões solares, né, tem aquela, quando a gente vê a imagem do Sol, a gente não percebe, mas o Sol ele tem vulcões. Tem, né? Todo o material. O Sol é como se fosse uma bomba atômica explodindo 24 horas por dia. Né? É uma reação física, né, da quebra do núcleo dos átomos de hidrogênio, fazendo com que o Sol entre em reação, a reação nuclear, explodindo todo o material que tem dentro dele para fora, né? E transformando também o gás hidrogênio no hélio. É o que dá aquele calor, a explosão nuclear que o Sol tem. Né? Vou para cá. Esse aqui, pessoal, é o aparelho que mede os terremotos. Então, quando ocorre um terremoto em determinado lugar, né, aquele lugar ele sofre com os abalos sísmicos, e o que mede essa quantidade de abalos, né, que ocorre no interior do planeta é o sismógrafo. Né? Eles colocam uma sonda, perfuram um buraco dentro do solo, né, uma sonda muito profunda, né, um sensor, e esse sensor vai ficar debaixo da terra. E todos os abalos sísmicos, todo tipo de abalo, de perturbação que vai ter nas camadas internas da Terra, esse sensor ele consegue medir e ele vai mandar essas vibrações para esse aparelho, que ele é como se fosse uma impressora ligada ao sensor. Então, o sismógrafo ele vai mostrar as variações que estão ocorrendo, né, ele vai fazer esse movimento, né, desenhando essas linhas aí, e para medir a quantidade dessas linhas, né, no caso, a quantidade do tamanho do terremoto, eles inventaram uma escala de tamanho, que é a escala Richter. Né? Foi o estudioso que deu o nome dele. Então, essa escala ela vai servir para
medir a quantidade, o tamanho, a variação dos terremotos, dos abalos sísmicos que acontecem. É o sismógrafo. Aqui o processo como ocorre o terremoto, né? Então, aí você tem o encontro de duas placas tectônicas, né? Por cima da placa tectônica, você tem a plataforma continental, né? E acima da plataforma continental, você tem a crosta terrestre, onde estão as cidades. Então, aí você tem uma cidade que está sobre uma falha geológica, no caso, não é uma falha, é um encontro de duas placas tectônicas. No caso, as placas tectônicas estão naquele movimento divergente, né? Não, elas estão aí convergentes, né? Elas estão se tocando, se encontrando. Então, quando uma se encontrou com a outra, gerou esse epicentro, né? Que é um movimento, uma força gerada pelo encontro dessas placas tectônicas, que é o epicentro, onde é o centro do terremoto, é onde o centro do abalo, do encontro, fazendo com que essa força do terremoto ela jogue, né, a distribuição das ondas sísmicas para todos os lugares, afetando as cidades. Vocês podem observar aí que nesse terremoto a cidade ficou completamente destruída, né? Os prédios não resistiram, caíram todos, as casas, né? A cidade ficou destruída. Isso acontece porque o terremoto, como que eu posso dizer? Ele deixa estável as camadas superficiais da Terra. E tudo que está em cima dela balança, né? Saculeja, mexe bastante, fazendo com que caia, se destrua, né? Então, as vítimas de um terremoto são muito grandes, quando acontece um terremoto de grande escala desse em um lugar, né? Nós tivemos na história humana grandes terremotos que mataram muita gente, né? Então, é interessante depois a gente fazer uma pesquisa sobre os terremotos, já que estamos estudando eles, né? Onde ocorreram os maiores terremotos do planeta. Não teve cidades que foram varridas, né? E isso não é uma coisa que tinha antigamente, não, né? Hoje em dia ainda tem. Foi aparece um grande terremoto, né? Principalmente na região da Ásia, onde está acontecendo as Olimpíadas, né? Agora no Japão. Então, o Japão é um país que tem terremotos quase que diariamente, eles têm tremores de terra, porque o Japão está no encontro, é uma área que está sob o encontro de várias placas tectônicas. Então, tem placa que está sobre o Japão, que estão se separando, tem umas que estão colidindo, tem umas que estão passando uma ao lado da outra, né? E isso aí, cada uma provoca abalos sísmicos, né? E eles já estão tão habituados que faz parte do dia a dia e da cultura deles, né? Então, eles procuram formas de tecnologia para se precaver dos terremotos, né? Uma é essa que eu mostrei do sismógrafo, porque aí eles sabem com antecedência, né, com algumas horas ou minutos de antecedência, que está acontecendo um abalo sísmico, que tá acontecendo ou que vai acontecer um terremoto naquele lugar. Porque a onda onde está o epicentro, demora um tempo a chegar, né, até a cidade. Então, as pessoas têm como se precaver. A outra forma é que as construções, cada dia mais, elas têm se adaptado, se tornado mais móveis, né? As ligas de materiais de ferro e para formar a estrutura dos prédios, elas estão mais móveis, não são tão fixas mais, e se elas têm mobilidade, elas conseguem suportar mais o abalo sísmico, o abalo da terra, né? Das camadas da terra, né? Resistindo mais a esses tremores, para não cair e não soterrar as casas e as pessoas, os outros prédios que estão ao redor deles. Okay? Então, o terremoto ele é muito impactante, causa muitas vítimas quando acontece, e principalmente em lugares que não é habituado a ter terremoto, né? Eles não estão adaptados a essa realidade. Aí um exemplo, né? Quando ocorre o terremoto, como ficou a estrada. E a estrada ficou totalmente destruída, porque o terremoto, a onda sísmica, né, de abalo, passou por essa região, e o que estava na frente dela não quis nem saber, ela destruiu mesmo. Outra foto aí, acho que essa aqui foi do livro de vocês. Como ficou aí essa região de prédios, né? Então, tudo que estava nessa região aí, onde a onda passou, né, do terremoto, destruiu tudo, né? Todas as casas, quem estava aí no meio, coitado, morreu.
as casas, os prédios, todos foram embora. O terremoto ele é muito impactante. Aí, quando ocorre um terremoto debaixo d'água, né, do oceano, vai formar o tsunami, né? O tsunami já é uma consequência do terremoto. Então, abaixo do oceano, quando duas placas dessas se chocam, né, ou se separam, ou uma está ao lado da outra colidindo, essas vibrações embaixo da água vai formar uma onda gigante, né? Essa onda gigante, os japoneses chamam de tsunami, né? Esse nome é em japonês, né? Que quer dizer maremoto, né? E esse maremoto, ele vai chegar até as cidades, principalmente as cidades próximas ao oceano, ao mar, né? Cidades costeiras, e destruir tudo que está perto dela, né? Então, uma onda de 300 metros de altura, ela sai varrendo o continente, sai varrendo a ilha, destruindo com toda a força tudo que ela encontra, ok? E quando retorna, ela traz de volta tudo que ela levou. Então, vocês sabem como é a onda do mar. Ela leva, né, as coisas para dentro da praia, depois ela traz de novo. Então, são duas formas de destruição, né? Os tsunamis, eles são muito perigosos, causam muitas vítimas. Então, você tem um terremoto que já é impactante, né? E quando ele ocorre no mar, ou quando ele afeta a água do mar, essa água ela vai entrar com esse impacto num processo como eu posso dizer, instabilidade, formando uma grande onda que vai sair varrendo toda a ilha, ou todo o continente. E a foto que eu falei, né, da região está tendo uma Olimpíada lá do Japão, né? Então, o Japão ele está sobre várias placas tectônicas. Cada linhazinha dessa laranja pontilhada é uma placa tectônica. Então, as placas, ou elas estão se separando, ou elas estão se juntando. Então, elas estão em constante movimento. Então, por exemplo, tem encontro até de 3 placas tectônicas. Próximo a Tóquio, aí no mapa, não sei se vocês estão para ver, eu vou dar um zoom aqui. É bom que esse Google Meet dá para a gente dar um zoom, né? Deixa eu voltar. Pronto, agora ficou um pouco maior, né? Bom, aí próximo a Tóquio, né, que é a capital, esse pontinho vermelho, né, onde está acontecendo as Olimpíadas, você tem várias grandes cidades globais, né? Aí é uma grande metrópole mundial, né, onde está acontecendo esses Jogos Olímpicos, e você tem encontro de 3 placas tectônicas. Tem a placa norte-americana, né, a do norte, aí na lateral você tem a placa do Pacífico, e abaixo, no sul, você tem a placa das Filipinas. Então, é um encontro triplo, né, de 3, nem duas, são 3. Né? Uma está convergindo com a outra, e a outra, né Jennifer? E uma está passando por cima da outra. Né? Então, você tem quase todos os dias encontro de placas tectônicas com forças como que eu posso dizer, de terremoto. As pessoas conseguem sentir na rua os terremotos, os abalos sísmicos, né? As pessoas relatam que quando vão andando pela cidade, mesmo de carro, eles conseguem sentir o tremor de terra, e a estrutura, os prédios já caíram e foram reconstruídos tantas vezes que eles já adaptaram para suportar a carga de tensão dos terremotos, fazendo com que eles fiquem mais fixos, né? Eles sofram menos com o impacto. Né? E as pessoas também já estão habituadas, né? A curiosidade do povo, né, a se adaptar às dificuldades que aparecem. Mas às vezes acontece de ter um terremoto de grande escala, como o caso último que teve em Kobe, né, na cidade de Kobe, e que é aí no Japão também, e foi desastroso, né? Muitas pessoas morreram e não resistiram a esse grande terremoto. Foi o último grande terremoto que teve. Né? Tirando o tsunami de 2013, que é aquele teve o tsunami, né, que varreu parte da costa, né, do Japão também. Deixa eu passar.
Vou voltar aqui para vocês. Bom, então, isso aí basicamente são os três efeitos, né, causados pela dinâmica interna as forças internas que estão no nosso planeta, né? Então, o núcleo, ele é responsável, ele é o motor que vai gerar todas essas transformações na paisagem, né? É um motor, né, de calor, né, o núcleo do nosso planeta, fazendo com que o material que está sobre ele, o manto, ele aqueça, até formar os vulcões e, consequentemente, a separação ou junção, os movimentos das placas tectônicas e tudo que acontece em decorrência delas. Agora são 10h32, vou dar meia horinha para a gente fazer a nossa atividade de hoje. Deixa eu só projetar aqui. Um instante. Professor? Sou eu. Estou só pegando aqui a atividade. Tá No meu tudo bem? livro aqui, está tudo bem, gente. Tem piolho. Tem não. O livro, a gente está mais ou menos aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? No livro, quem está acompanhando aí pelo livro, a gente está mais ou menos aqui, ó, as placas tectônicas. A gente está na página 61 no livro, né, que é sobre essas placas tectônicas, ou a porção de terra interna do nosso planeta, as porções internas, as camadas. E a atividade é essa aqui, ó, da página 63. Você vai fazer a questão 1, 2 e 3. Certo. E sobre os vulcões, tá aqui a do vulcão. Questão 1, 2 Professor, e você 3 vai mandar também, a página página? 65. É alinogênico, tá falando. Kelly, Jennifer Kelly. Oi. Vai mandar as páginas no grupo? Sim, página 63, 65, questão 1, 2 e 3, ok? Vou escrever lá, porque quem não tiver assistido a aula, mas pelo menos fica lá, né? Fica lá as páginas para estar fazendo a atividade. Deixa eu abrir aqui meu WhatsApp. Fazer a chamada, pessoal, para liberar vocês, para vocês estarem lá fazendo. Vocês têm algum jeito. Vamos lá, são as páginas 63 e 65, ok? Questão 1, 2 e 3 de cada um. Só fazer a chamada aqui para liberar vocês. E quem está presente aí? Lá vem a Riane.
Jennifer Graciele. Pronto, só nós. Bom, pessoal, liberar aí vocês. Alguém tem alguma dúvida aí? Conseguiram compreender alguma coisa sobre os terremotos? Consegui. Sobre as placas tectônicas? Peraí. Conseguiu, Jennifer, entender? Consegui. Tudo bem. Lavínia, conseguiu entender aí Consegui, alguma professor. coisa? Pronto. Na próxima aula, eu vou passar o filme sobre os vulcões, né? Um filmezinho, um filme mesmo. Hoje eu também tinha separado uns vídeos sobre os vulcões, mas não, se eu for passar, não vai dar tempo para vocês fazerem a atividade. Mas aí, depois do vídeo, eu passo, a gente retoma esse conteúdo, né? Para a gente poder finalizar. E esse trimestre a gente vai fazer também um trabalho, ok? Certo. Mas Pode aí eu sair. estava pensando em a gente fazer algumas maquetes, vocês fazerem algumas maquetes com material que você possa encontrar na casa de vocês, né? A gente fazer a maquete e vocês vão fazer a apresentação daí pelo Google Meet, dessa maquete, explicando o processo. E mais na frente a gente mostra aí como é que vai ser isso. Okay? Que o nosso bimestre vai até o dia 21 do próximo mês. Então, pessoal, vamos lá fazer a atividade, ok? E depois manda para mim no PV, beleza? Quer falar, Jennifer? Levantou a mão aí? Pode falar, Ok, professor. ok? Então, o espaço está aberto. Qualquer coisa, pode mandar a dúvida aí no PV para mim. Tchau. Pode sair, professor? Tchau, Pode professor. sair. Tchau. Até Tchau. segunda-feira. Tchau. Até. Tchau.